Olá, amadas! Aqui é a terapeuta Patrícia Albuquerque e hoje eu não vou falar sobre o amor. Vou falar sobre o que se disfarça de amor, sobre relações que adoecem, vínculos que confundem e homens que apenas controlam, manipulam e usam. Talvez você esteja vivendo algo assim e ainda se perguntando: por que dói tanto amar alguém que diz que me ama? Talvez você esteja em um relacionamento assim agora e ainda não tenha conseguido entender por que se sente tão cansada, confusa e emocionalmente drenada. Narcisistas não são todos iguais. Nem todos gritam, são arrogantes, humilham ou são facilmente identificáveis. Alguns são silenciosos, outros se fazem de vítimas. Alguns se escondem atrás da bondade, mas todos se escondem atrás do falso amor. O narcisismo é um padrão emocional onde o outro não ama, apenas usa. E é exatamente por isso que tantas mulheres permanecem presas em relações que drenam a alma e o corpo. Bom, queridas, hoje eu vou mostrar os 4 tipos mais comuns de homens narcisistas, como eles se comportam dentro do relacionamento e, principalmente, qual é a armadilha de cada um, porque é nela que muitas mulheres ficam aprisionadas sem perceber. O primeiro tipo é o narcisista grandioso, é o mais conhecido. Esse homem entra na sua vida como se fosse um prêmio. No início, ele até encanta, pois não se mostra completamente. Se mostra forte, decidido, confiante, falando bem e parecendo saber de tudo. Aí você se sente especial por ter sido escolhida por alguém tão acima da média e admirando o homem que parece ser seguro de si e inteligente. Mas com o passar do tempo, começa a perceber algo doloroso. Você não é a parceira, você é a plateia. Pois ele entra nos ambientes ao seu lado, mas se acha superior, importante e melhor que todo mundo. Ocupa espaço, chama atenção, interrompe e se impõe. Tudo nele é exagerado. A fala, os gestos, a autoconfiança, a soberba, o orgulho, a prepotência e a arrogância. E esse homem não te escuta, espera a vez dele falar. Não se interessa pelo que você é ou pensa. Começa a competir contigo, diminui as suas conquistas e habilidades, desqualifica os seus sentimentos, interrompe as suas falas, faz piadas que machucam e depois diz que você exagera. Você acaba percebendo que só existe harmonia quando concorda e quando se encaixa no lugar de apoio emocional ao ego dele. A armadilha aqui é simples, a admiração. Ele te faz acreditar que precisa admirá-lo para merecer amor. E se não faz isso e discorda sempre, você vira um problema e será descartada. O segundo tipo é o narcisista maligno. É o mais perigoso. Esse homem quer te destruir emocionalmente e mentalmente. Ele tem prazer em te ver sofrer. No início, ele parece intenso e até protetor, mas logo surgem os jogos. Distorce fatos, te acusa do que ele faz, te provoca e depois diz que você é a desequilibrada. É frio, calculista, manipulador e controlador. Nunca assume a responsabilidade e inverte situações. Te machuca,
muitas vezes com agressões físicas, e depois diz que a culpa foi sua. Quando você chora, ele se fecha. Quando você reclama, te pune com silêncio. Quando você questiona, vira a história contra ti. Não há empatia nele. Então, você começa a pedir desculpas sem saber exatamente pelo quê. Começa a pisar em ovos e a duvidar da própria percepção, da própria memória, do seu valor e da sua sanidade. E isso vai minando a sua autoestima aos poucos. Aqui, a armadilha é a culpa e a confusão mental. Você começa a achar que exagera, que é sensível demais e que provoca os conflitos. Ele te convence de que se algo está ruim, é porque você estraga tudo, e se fosse mais calma, mais paciente e mais madura, daria certo. E quando perceber, já está emocionalmente dependente e aprisionada. O terceiro tipo é o narcisista vulnerável. Esse confunde as mulheres boazinhas. Ele não chega como alguém forte, chega como alguém frágil, ferido, inseguro, incompreendido e injustiçado, sensível demais para um mundo duro e cruel que imagina. Esse homem vive desabafando seus traumas de como foi rejeitado e de como ninguém o entende. É uma pessoa instável. Aí você sente compaixão, sente vontade de cuidar, acolher, ajudar, de salvar, de ser diferente das outras pessoas que o machucaram. Mas por dentro, ele se sente muito especial, acreditando que o mundo lhe deve algo por causa do seu sofrimento. E com o tempo, você observa que ele não amadurece e não evolui. Só vive reclamando, sofre, mas não age. Se acomoda na própria dor e vitimização, e nunca é responsável por nada. Ele só quer a sua validação e faz você carregar o peso que é dele, a sustentar emocionalmente alguém que nunca cresce. A armadilha aqui é o desejo de curar e salvar. Você acredita que se amá-lo mais, tiver mais paciência e compreender as suas dores, haverá mudança. Mas quanto mais dá, mais ele te drena. Enquanto isso, a sua energia vai embora e ele continua exatamente igual. Pois no fundo, é você que carrega a falsa responsabilidade de salvar alguém que não quer mudar. O quarto tipo é o narcisista comunal. É o mais sutil de todos. Esse homem se esconde atrás de um altruísmo disfarçado. Parece ser uma pessoa boa, engajada em causas, sempre tentando ajudar alguém. Finge defender o bem, a justiça e um mundo melhor. Mas desde que ele esteja sendo visto por todos, sendo reconhecido e aplaudido, tudo por interesse próprio. Ele precisa ser admirado pela sua falsa bondade, e quando você não o exalta, não o reconhece e não o aplaude, fica ressentido. Ele fala de empatia, mas não tem nenhuma em casa. Fala de amar ao próximo, mas é agressivo com quem convive. Prega tolerância, mas explode quando contrariado. Se mostra de um jeito para a sociedade, mas a sua verdadeira face se revela dentro de casa. Aqui, a armadilha é moral. Ele faz você se sentir errada e culpada por não admirá-lo e exaltá-lo, e insensível por não concordar, como se discordar dele fosse falta de empatia. Mas um amor de verdade não humilha nos bastidores. Agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Homens narcisistas não escolhem qualquer mulher.
Escolhem vítimas que eles podem dominar de alguma forma. Procuram pessoas boazinhas demais, tolerantes com tudo, dispostas a perdoar qualquer coisa e a se calar para manter a relação. Mulheres que acreditam que o amor tudo suporta e que um dia vai mudá-lo, e por isso aguentam mais do que deveriam. Amada, a verdadeira blindagem não é apenas se afastar desse homem, é parar de se abandonar para manter alguém ao seu lado. Tenha discernimento para reconhecer o limite entre ajudar e se perder, entre amar e se anular, entre alguém que quer crescer e alguém que só quer palco, admiração e te usar. O verdadeiro amor não exige que você se anule ou se diminua. Não exige culpa constante sem ser a sua responsabilidade. Não exige que prove valor o tempo todo para alguém que não te valoriza. Entenda algo muito importante. Homens narcisistas não se conectam emocionalmente. Eles não se relacionam para amar, cuidar ou construir. Se relacionam para se sentirem admirados, no controle e no centro de tudo. Ele não enxerga sua dor, seu amor ou seu cansaço. Enxerga apenas o quanto você ainda pode oferecer. E quando você começa a impor limites ou pedir reciprocidade, a reação não é um diálogo, é frieza, indiferença ou punição emocional. Por isso essa relação dói tanto, porque você ama alguém que não ama da mesma forma. Se doa para alguém que só recebe. E quanto mais tenta salvar esse relacionamento abusivo e tóxico, mais se perde de si mesma. Amar não deveria te fazer adoecer, mas esse sofrimento não vem apenas do que ele faz. Vem do conflito interno entre o que você sente e o que já percebeu que não está certo. E aqui está um ponto essencial. O narcisista, na maioria dos casos, não muda e nem tem cura. O que você pode fazer agora é despertar, se fortalecer e se libertar do que te faz mal. E busque ajuda para ser acompanhada nesse processo. E eu quero encerrar aqui com uma reflexão especial da palavra de Deus para as mulheres que têm fé. Em Mateus, capítulo 10, versículo 16, o Senhor nos ensina: Sede, pois, sábios como as serpentes e simples como as pombas. Amada, busque uma sabedoria equilibrada, seja inteligente e cautelosa para se proteger, mas tenha pureza em suas motivações e ações, mantendo o seu coração íntegro. Não seja agressiva, mas também não seja boba. Seja bondosa, mas não se deixe mais ser manipulada mentalmente e emocionalmente. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Deus diz: porque os homens serão amantes de si mesmos. Querida, quando um homem ama apenas a si mesmo, não consegue amar o outro de forma saudável e respeitosa. Por isso, guardar o seu coração para alguém que te mereça de verdade é um ato de sabedoria e não de fraqueza. Que você tenha discernimento para reconhecer vínculos que te ferem, coragem para sair de ciclos que te adoecem e amor próprio para escolher uma relação que te traz paz e felicidade. Se essa mensagem tem a ver com a sua realidade, me conte aqui nos comentários. Já viveu algo parecido? Já se libertou de um relacionamento abusivo com um homem narcisista ou ainda se encontra presa a ele? A sua história pode ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação
a despertarem. Até a próxima! Tchau, tchau!